Novembro Azul, responsável pela conscientização do câncer de próstata, surgiu na Austrália em 1999 com um grupo de amigos que deixaram o bigode crescer com o objetivo de chamar atenção para a saúde do homem. O grupo realizava ações e o que arrecadava era doado às instituições de caridade. No Brasil, a campanha Novembro Azul foi trazida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. A cada ano, o movimento de conscientização ganha mais adeptos e o preconceito com o exame de toque, que sempre foi o alvo de aversão pelo sexo masculino, diminui. Quem vai falar com a gente sobre a campanha de saúde do homem é o médico urologista Dr. Rafael Augusto Domingues Costa, do Instituto Horizonte. Bom dia, Dr. Rafael. Bem-vindo aqui no Manhã da Piedade. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar falando por um tema tão importante. Tão importante essa campanha, né? Doutor, essas campanhas que acontecem, né? Como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, qual a importância dela? Ana, é para conscientizar os pacientes, os homens, no modo geral, a realizar o rastreamento do câncer de próstata. Isso é muito importante. 1 a cada 6 homens vão ser diagnosticados ao longo da vida com câncer de próstata. Então, é extremamente comum. E a gente não tem uma cultura tão importante como vocês, mulheres, né? Que vão no ginecologista desde cedo. Os homens, eles começam a partir dos 40, 50 anos, aí, e muitas vezes trazidos pelas mulheres. Então, a gente precisa de conscientizar os homens da importância disso. Falo que um amigo meu de 65 anos nunca tinha feito o exame de toque. E aí, quando o senhor fala levado pela mulher, vai porque passou mal e é levado pela mulher e descobre um câncer de próstata. Os números indicam que tem crescido os números de câncer. Sim, de incidência. O fator maior de risco para ter câncer de próstata realmente é a idade. E a maioria dos diagnósticos, eles são feitos a partir dos 60 anos de idade. Mas a partir dos 40, a gente já tem que fazer esse rastreamento. Para alguns homens aos 40, para alguns homens aos 45, 50 anos, dependendo dos fatores de risco, dos parentes acometidos, eventualmente. O ideal seria, a partir dos 40 anos, como a mulher todo ano tem que fazer? Sim, na verdade, todo homem, a partir dos 45, deveria fazer um exame de PSA e ser consultado com um urologista para tentar determinar o risco dele. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela faz ela tenta ser mais generalista e falar que aos 45 para aqueles homens que têm história na família e aos 50 para quem não tem. O exame de PSA, ele é feito com sangue, não é isso? Exato, é uma proteína que ela é produzida pela próstata. Quando ela cai na corrente sanguínea, a gente sabe que tem alguma coisa errada na próstata. Pelo número dele mais alto, sabe que tem alguma coisa errada, né? Exato. E tô falando isso assim, desmiuçadinho para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que às vezes nem sabem o que é PSA. Exato, O que significa PSA? PSA é um antígeno prostático específico. Tá? Então, é uma proteína que ela deveria ser eliminada junto do sêmen, mas quando tem alguma coisa errada na próstata, ela cai na corrente sanguínea. E quanto mais alto ela vai ter esse PSA na corrente sanguínea, maior a chance de ter um câncer na próstata. Ou outros problemas na próstata também, como inflamações, o aumento benigno da próstata. E são as 3 doenças que acometem a próstata, basicamente. É a inflamação da próstata, o aumento benigno, depois dos 40 anos, todo homem vai ter esse aumento da próstata, que vai levar, muitas vezes, a alguns sintomas urinários. E o câncer na próstata seria a terceira maior causa de aumento do PSA. E o ideal é a gente pegar esses homens, fazer esse rastreamento bem antes de ter sintoma. Porque essas outras doenças dão sintomas cedo, mas o câncer de próstata, na hora que ele dá sintoma, na maioria das vezes já é uma doença muito avançada, e com muitas vezes que é muito difícil de curar o paciente. Entendi. Doutor Rafael, durante a pandemia, teve uma queda dos exames. O senhor atribui isso, todo mundo trancado em casa, ninguém queria sair de casa mesmo? Exato. O isolamento, né, Ana? Todo mundo ficou isolado, com razão, no ano passado. Então, a gente viu essa diminuição. Tem alguns laboratórios que indicaram que até 50% de queda na realização de exame de PSA. E a gente espera que esse ano a gente consiga subir esse número, principalmente no ano que vem, junto.
E é esperado que alguns casos vão ficar mais agressivos, bom, a gente vai pegar a doença mais tarde. Isso é preocupante, né? É verdade, é muito preocupante. Doutor Rafael, quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Bom, os sintomas da próstata, no modo geral, a próstata é um órgão pequenininho que fica bem embaixo da bexiga. Então, tudo que tem de errado ali na próstata, ela começa a causar dificuldade para urinar. No sistema urinário. Dificuldade para urinar, o jato muito fraquinho. Mas isso, na maioria das vezes, são causados por outras doenças que não o câncer de próstata. Então, na hora que o câncer de próstata dá algum sintoma, já é uma fase grave da doença. Então, a gente quer pegar isso antes. O ideal é que o paciente vá ao nosso consultório para fazer esse rastreamento quando ele não tenha sintoma nenhum. Tá? Quando tem algum sintoma, já tem alguma coisa errada. Exatamente. O ideal mesmo é a prevenção, né, doutor Rafael? Exato. Não chegar até cometer a doença. Ter prevenção, porque a gente vai minimizar muito isso aí. Tem ardor na hora de urinar? Ardor na hora de urinar. Dificuldade para urinar, o jato urinário muito fraquinho. Né? O câncer de próstata em estágios mais avançados, ele pode dar dor óssea. Entendi. Né? Então, eu não quero pegar paciente nenhum nessa fase, eu quero pegar paciente bem antes, quando não tem sintoma nenhum, quando a chance de cura é mais de 90%. E assim como todo câncer, né? A gente sabe que o tratamento normalmente é radioterapia, quimioterapia, se está no começo a cirurgia. No câncer de próstata também, como é o tratamento? Exato. Bom, depois do diagnóstico, então, que geralmente é feito com uma biópsia na próstata, a gente decide o tratamento. Basicamente, tem alguns homens que não vão precisar de fazer nenhum tipo de tratamento, tá? Quase 1/3 dos casos. E, na maioria das vezes, a gente vai tratar esses homens com radioterapia ou cirurgia. Tá? A cirurgia retirada da próstata toda? Isso, a gente retira na cirurgia a próstata, as vesículas seminais e, eventualmente, alguns linfonodos que estão ali do lado, umas ínguazinhas que estão na pelve do paciente. Tá? E se tiver muito avançado, entra na quimioterapia? Se tiver muito avançado, a gente entra com quimioterapia, que na verdade é uma hormonioterapia. A gente inibe a testosterona, que é um hormônio masculino, para tentar controlar o câncer nos casos avançados. Depois tem quimioterapia, tem uma sequência de tratamento grande. Doutor Rafael, vamos aos medos dos homens, né? Se fala muito em impotência sexual quando tem o câncer de próstata. Isso é mito? Não, não é um mito, não, Ana. É uma realidade. E, antigamente, o tratamento evoluiu bastante também nas últimas 2 décadas. E a gente consegue hoje preservar a potência sexual dos homens em muitos casos. Principalmente naqueles casos que a gente consegue chegar mais cedo. Porque a inervação que faz a ereção, ela passa bem colada na próstata. E na hora que o tumor começa a sair da próstata, ela comete essa inervação. E aí eu tenho que tirar, durante a cirurgia, eu tenho que acabar removendo toda essa inervação. E aí vem o problema da impotência sexual. E a infertilidade também? Infertilidade, sim. Sim, porque vai tirar. A gente vai tirar a próstata e ela é responsável pela produção do líquido seminal. A incontinência urinária, né, aquele paciente que não consegue mais segurar o xixi, isso é bem mais raro de acontecer nos tratamentos atuais. Menos de 5% dos pacientes vão ter algum grau de incontinência depois do tratamento. E a mesma coisa, quanto mais cedo a gente consegue trazer esse paciente, a gente consegue tratar esse paciente, maior a chance dele ficar sem sequela nenhuma de tratamento. Joia demais. Então, e agora o outro mito, né? O pânico de fazer o exame, porque é toque retal, não é isso? Sim, sim. O toque retal, Ana, é super rápido, é um problema nosso. Nós, homens, temos muito preconceito com isso. Mas não tem outro jeito de detectar se a próstata está aumentada se não for dessa forma. A gente tem exames de imagem, mas elas não substituem o toque. A gente tem alguns exames de imagem, ultrassom, ressonância magnética, a gente auxilia no diagnóstico, mas eles não substituem o toque retal. É um exame super simples, dura poucos segundos, é praticamente indolor mesmo. Doutor Rafael, a radioterapia, ela queima o tecido, né? Isso. E lá nas partes baixas, nos países baixos. Então, a radioterapia, basicamente, tem 2 formas dela ser entregue, a radioterapia, né? Ou a gente usa a radioterapia por braquiterapia, que são umas sementinhas que a gente injeta na próstata, tá? E aquela semente espalha a radiação numa área bem pequenininha, tá? Ou a radioterapia externa, que é como se fosse fazer um raio-x. Você deita numa máquina, a máquina emite uma dose de radiação localizada na próstata. E essa queima a pele? Ela queima a pele, sim, a gente
Queima a pele, sim. É. Temos órgãos vizinhos um pouco, mas é um tratamento que é bem tolerado também. As máquinas também se modernizaram muito nos últimos anos e a gente consegue fracionar essa radiação de uma forma que vai ter cada vez menos efeito colateral. E é um tratamento curativo também. Então, vamos lá então, doutor Rafael, falar para os nossos homens, os homens que nos assistem. Tá, tem uma pergunta que está chegando no chat, eles vão ir falar. E como que esse mês, então, é o mês que a gente convida todos os homens a fazer o exame de próstata, né? Então, convidar esses homens, queria que o senhor falasse, convidasse para essa câmera aqui, ó. Muito bem. Convidar os homens para fazer esse exame e não ter medo, não. Muito bem. Então, para quem tem 45 anos com história na família ou 50 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que você vá ao consultório médico, faça um exame de PSA, um exame de toque na próstata, sem medo, sem problema. Isso salva vidas. Muito bem, gente. Doutor Rafael Augusto Domingues Costa, ele é urologista do Instituto Horizonte, Instituto Horizonte, não tem H e é com I no final. Doutor Rafael, o senhor quer deixar suas redes sociais? Muito obrigado. Eu uso Muito relativamente pouco. Vou deixar meu e-mail, é rafaelaugustocosta@gmail.com. Se quiser, tá à vontade, pode me mandar um e-mail. Isso mesmo. rafaelaugustocosta@gmail.com e @Instituto Horizonte, o Instagram do Instituto Horizonte. Você pode mandar lá, seguir, acompanhar, compartilhar. E homens, façam o exame, nós queremos vocês vivos, com saúde.